Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí mais essa live de hoje. E na noite de hoje, eu trouxe um tema muito interessante. Quero falar com você sobre missão de vida, sobre propósito, sobre aquilo que você faz. É comum eu perceber, eu ouvir as pessoas, muitas vezes, esperando das outras pessoas o parabéns por aquilo que fez, o reconhecimento por um trabalho que foi entregue, ou esperando do seu cônjuge um carinho, esperando do seu cônjuge um abraço, um reconhecimento daquilo que foi feito. E muitas vezes as pessoas ficam procurando dentro dos outros aquilo que ela não tem dentro de si. Deixa eu explicar esse conceito. Vamos imaginar, vamos levar para o lado corporativo. Você trabalha lá numa empresa e aí você tem um determinado chefe, um líder, enfim, chama como você quiser. E aí, nesse momento, você imagina assim, se você tem um chefe, um líder, que ele a todo momento, ele fica na tua orelha, ali, ó, só, tem que fazer, tem que ir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, isso aqui não tá bom, faz direito. Aí quando você comete um erro, ele vai lá, te xinga praticamente, falando que você não tá sendo competente naquilo, acaba até por vezes te humilhando, te deixando mal. Imagina um chefe bem assim, daqueles bem em cima mesmo. E aí, quando você faz alguma coisa legal, quando você faz alguma coisa certa, esse chefe, ao invés de chegar e te reconhecer por aquilo, esse chefe vai lá e começa simplesmente a falar nada. Ou praticamente falar, não fez mais nada com sua obrigação. Ou simplesmente te trata com uma certa indiferença. Por que eu estou dando esse exemplo aqui para vocês? É o seguinte, muitas vezes, ou talvez todas as vezes, nós temos esse chefe nosso dentro de nós mesmos. Então o que acontece? Quantas vezes você tem se elogiado? Quantas vezes você tem se parabenizado por um trabalho que você fez? Quando você acerta, quando você faz uma coisa legal, você se parabeniza, você comemora aquilo, você vibra por ter acertado? E quando você comete alguma coisa, você tem um resultado que é contrário àquele que você esperava, como que é a sua comunicação interna em relação a isso? Você, nesse momento, você acaba se julgando, se xingando, algumas pessoas até se xingam internamente de burro, de incompetente. Como que você age com você? Entenda que esse chefe interno, ele tem vários nomes. Na verdade, ele é a nossa voz interna. É aquela comunicação interna que nós temos com nós mesmos. E aí, no vídeo de hoje, eu estou vindo aqui para a gente falar sobre missão de vida. Então, eu estou partindo aqui dando um start aqui na nossa conversa, entendendo que você tem uma missão de vida. Por mais que talvez essa missão ainda não esteja tão clara, ou ela está clara, mas você não está no curso dela, ou ela está clara, você está no curso dela, mas ainda está buscando os resultados que você pretende. Independente dessas situações, para que você consiga chegar onde você merece chegar, para você ter uma vida mais extraordinária, com relações mais incríveis, relação no trabalho mais saudável, um relacionamento melhor com o seu dinheiro, com a tua saúde, com o seu corpo, você precisa observar como está essa sua voz interna. Voltando no exemplo, se você trabalhasse numa empresa onde você tivesse um chefe nesse nível, que só sabe te criticar, só sabe te colocar para baixo, e quando você faz uma coisa boa, ele não reconhece aquilo que você fez, olha, certamente você tem a tendência de não dar o seu melhor por essa empresa. Por mais que você queira se esforçar, você vai estar numa zona de chateação, de tristeza, de ansiedade, até mesmo, não da depressão da doença, mas um sentimento de depressão, de tristeza profunda dentro de você. E, poxa, tudo que você faz de legal não é reconhecido. E qualquer vacilinho lá que você dá, você tem uma repressão, muitas vezes uma repressão agressiva. Como é que você vai dar o seu melhor nessa empresa? Você enxergaria nessa empresa, ou você viria nessa empresa, uma empresa com um propósito alongado de vida? Ou você estaria lá até arrumar uma coisa melhor? Então é dessa empresa que nós estamos falando, da empresa interna, desse chefe interno que tem dentro de cada um de nós. Então ali muitas vezes nós temos esse chefe interno que fica ali, ó, só apurrinhando a gente, só cobrando, só reclamando quando você não vai bem, duvidando da sua capacidade. E quando você faz uma coisa legal, você não se elogia. Então, saindo agora um pouco aí do exemplo dessa analogia ou dessa historinha, vamos levar para o exemplo prático. O exemplo prático. Vou repetir, se você tem uma missão de vida, mas ainda não chegou nela, ou ainda não se lançou a ela, ou se ainda você nem sabe qual é a sua missão, não importa, qualquer uma dessas três. É importante você estar vigilante com a sua comunicação interna. Como você tem conversado com você mesmo, dentro de si.
se parabenizado ou que nível você tem se criticado. Isso por quê? Para que você queira chegar na missão que você deseja. Para que o seu corpo, sua mente esteja com o caminho muito claro daquilo que ela realmente quer. Quando você tem uma atitude positiva, você tem um resultado legal, você conquista alguma coisa, e você diz claramente para a tua mente que você está feliz com aquilo. O teu subconsciente ele vai entender que aquilo lá foi uma rotina, foi um processo que ele produziu, gerou um resultado positivo na sua vida, então ele entende isso como uma mecânica, e ele quer produzir mais disso. Lembra, como eu já falei em vários vídeos, a nossa mente é uma máquina de autoproteção. Então, quando essa mesma autoproteção que nos leva a procrastinar ou que nos sabota a irmos mais além, a investir em uma coisa que a gente quer investir, essa mesma mente que nos sabota, ela não faz isso para o nosso mal, ela faz isso para o nosso bem. Então, quando você tem uma atitude muito positiva, muito legal, é fundamental que você mande uma mensagem para o seu subconsciente dizendo, olha, esse caminho, essa atitude, essa ação que nós tivemos foi uma ação muito positiva. Queremos mais disso. E de que maneira que você faz isso? Vou dar algumas aqui para você. Você faz isso se elogiando, se reconhecendo, ficando feliz com você mesmo. Um exercício que você pode fazer, inclusive, e esse é um exercício lúdico, que faz com que a sua mente entenda melhor ainda esse ponto, é se olhar na frente de um espelho e dar um real parabéns para você. Dizer, uau, consegui, cheguei lá, putz, que legal essa atitude que eu tive. Que legal esse elogio que eu recebi de outra pessoa hoje. Então, se auto-reconhecer. Você estará mandando para o seu subconsciente informações dizendo, olha, é isso. E todos os outros programas neurais que te sabotam e que te atrapalham a repetir essa boa ação, eles deixam de existir. Eles começam a ser programas antigos, jogados fora na sua mente. Você cria uma reprogramação mental positiva. E o mesmo acontece quando você age de uma maneira diferente. Quando você, muitas vezes, se culpa, se julga, é agressivo com você. Na real, se você fizer um balanço da sua vida, provavelmente, se esse chefe existisse, provavelmente você já teria processado esse chefe. Você já teria mandado esse chefe para aquele lugar. Aliás, você ia querer sacanear esse chefe, tem uma chance. Não no sentido dos seus valores, mas sabe, você não vai estar apoiando esse cara. Mas esse cara é você, está dentro de você mesmo. Então, é importantíssimo que você vigie como estão sendo os seus pensamentos e comportamentos internos. Bom, feito isso, vou classificar esse como sendo o nosso primeiro passo aqui dessa nossa videoaula. Feito isso, eu quero que você agora comece a pensar sobre missão de vida. Em alguns vídeos anteriores eu já comentei com vocês. Não importa o caminho que você escolha, todo e qualquer caminho vai te produzir algum tipo de dor. O que é dor, Daniel? Dor que a gente se refere é algum tipo de sacrifício, de esforço, de dedicação da sua parte. Então não importa o caminho que você escolher. Se você escolher fazer nada, que fazer nada também é fazer algo, no caso nada, ou se você escolher seguir em direção a algum caminho, qualquer um desses vai te produzir desafios. Você vai começar a fazer algo e esse algo, num certo momento, parece estar indo tudo bem, de repente a coisa começa a não parecer que está indo tão bem assim, de repente você coloca aquela coisa em curso de novo. Agora, a nossa mente é nos levar à zona de conforto. Então a nossa mente, muitas vezes, ela nos congela a ficar no mesmo estado. Então, quando a gente está falando aqui de missão de vida, eu quero contar para vocês como foi que eu descobri a minha missão de vida e o que eu passei por isso. O que eu vou passar aqui para você foram mais de 10 anos eu não vou falar de dor ou de sofrimento, mas foram mais de 10 anos para chegar a uma conclusão que hoje eu posso explicar essa conclusão talvez em 10 minutos. Então são 10 minutos da minha vida que se servir para você, e se você aceitar isso para você, talvez seja o fato de você estar, ou o resultado de você estar reduzindo 10 anos da sua vida aprendendo esse caminho que eu trilhei. Então é o seguinte, vamos lá. Alguns já sabem disso, talvez já tenha comentado isso em alguns vídeos. Como a gente grava muito vídeo, a gente não lembra se a gente falou na aula passada, né, ou num vídeo que a gente gravou ontem, enfim, se qualquer coisa fica de reforço aqui. Mas eu há 13 anos atuei como consultor de empresas. Trabalhei também no mercado corporativo como funcionário, tive empresa, e era consultor de negócio, enfim, fazia um monte de coisa.
Eu, dentro da minha análise de perfil, eu sou muito voltado a resultado. Então, eu sempre fiquei muito focado em resultado. Tanto para as empresas que eu trabalhava, que eu prestava as minhas consultorias, ou que presto até hoje, assim como também para a minha vida. Então, era lá, resultado, resultado, resultado. E aí, para isso, tudo bem, eu consegui galgar grandes resultados, atingir boas realizações pessoais e profissionais. Porém, no entanto, eu vivi uma vida muito desequilibrada. Uma vida que eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde, da minha família, não tinha tempo para cuidar das minhas relações. Me distanciei de amigos, muitas vezes. Falava, pô, Daniel, vai todo mundo lá, eu, putz, cara, num feriado, vamos fazer uma viagem. E o cara não posso, tem que ficar trabalhando. Isso é importante. São escolhas, é necessário você fazer. Porém, tem que existir um equilíbrio. E durante muito tempo, talvez 10 anos, 13 não, mas 8, 9 anos mais ou menos da minha vida, meu foco era tão resultado, que a hora que eu percebi, para você ter uma ideia, eu cheguei a estar 10 quilos acima do peso, ou mais até, contraindo um sedentarismo. De repente você querer virar a chave a um processo, né, da noite pro dia, né, que você começa a encarar isso como a sua habilidade. Aliás, eu gravei um vídeo para quem acompanha o nosso YouTube, o nosso blog. Eu gravei um vídeo, foi ao ar, se eu não estiver enganado, na segunda-feira dessa semana que passou, que eu falo sobre como mudar hábitos. Eu dou muito exemplo nessa área de exercício físico, saúde, alimentação. E nesse processo, quando eu estava só voltado, focado em resultado, ok, ganhei dinheiro, ganhei, mas contraí peso, contraí cabelos brancos, esses cabelos brancos aqui conta muita história dessa fase da minha vida. E aí perceba uma coisa, eu estava sim na minha missão de vida. Eu sempre adorei fazer aquilo que eu fazia e faço até hoje. Porém, eu fazia de um modo desequilibrado. Olha, a mesma coisa de alguém que está tão perdidão e não faz nada, é aquele que está assim super focado e faz demais, desequilibrando os outros pratos da vida. No fim, os dois estão caminhando para a mesma história, que é qualidade de vida baixa. E durante muito tempo, para mim, foi assim. Não vou dizer para você que eu não era feliz, que eu não era realizado, que eu sofria. Não tive essa passagem. Até na minha análise de perfil, eu tenho uma característica de muita motivação, de enxergar muito o lado positivo das coisas. Claro, se eu estou contando a parte boa, tem a parte desafiadora também. Mas essas características nunca me deixaram viver alguma frustração ou, de repente, comprar aquele apartamento que eu sonhava comprar, aquele carro que eu sonhava comprar, e olhar e falar, puxa, não valeu a pena. Que isso é um efeito que pessoas que conseguiram algo deixando muita coisa para trás, por vezes produz. O cara, a hora que ele compra o carro, compra a casa, ele tem uma sensação de que a missão não valeu a pena. Eu gosto até de comparar isso. Sabe aqueles cachorros, você tá na rua, passando com o teu carro, devagarzinho, aí um cachorro sai correndo atrás do seu carro para pegar o teu carro, aí você, por alguma razão, para o carro, o cachorro chega perto do carro e ele não sabe o que fazer. Vou morder o quê? Morder a roda? Aquele baita negócio grandão lá, o que eu vou fazer ali, né? Isso é um efeito que produz muitas vezes quando a pessoa consegue as realizações materiais por meio a muito sacrifício pessoal. E a hora que ele conquista aquela casa, aquele carro, o cara entra em depressão. Porque ele olha e fala, cara, tudo aquilo que eu fiz foi por isso, e isso que para mim era tão importante, agora que eu tenho, perdeu o valor. Então, que sentido houve em tudo aquilo que eu passei? Então, isso é muito característico de acontecer. E comigo não aconteceu, por uma questão minha, não aconteceu. Porém, eu estive muito distante de família, muito distante de amigos, e paguei um preço muito caro por isso. Um preço com a minha saúde, com hábitos que eu contraí que não eram legais. Então, tudo isso era um peso muito caro. Porém, voltando, a gente está aqui em missão de vida, eu estava na minha missão de vida. A minha missão de vida era aquilo, era ajudar as empresas, as pessoas a atingirem melhores resultados. E nessa época eu não me elogiava, eu sempre tive o alto senso crítico. Se eu fizesse alguma coisa bem, olha, talvez não rolasse nada na minha cabeça, mas se rolasse, não fiz mais nada do que minha obrigação. Se alguém me elogiasse, falasse, puxa, Daniel, sua palestra foi incrível, Daniel, você mudou a história da minha empresa. Quando eu escutava isso, existe aquilo que a gente externa e aquilo que a gente pensa dentro da gente. Eu pensava dentro de mim, não fiz mais nada do que minha obrigação. E fora, ficaria meio deselegante, meio arrogante até falar um negócio desse. Eu só falava, tá, não, que isso, fizemos junto, tal. De fato, fizemos. Porém, eu nunca agradecia, sabe?
falar muito obrigado pelo seu reconhecimento. Eu estou muito feliz em saber disso. Sabe, receber, aceitar o elogio até o externo. Mas aqui eu quero focar em a gente falar do elogio interno. Eu deveria, naquela época, ter ido para frente do espelho, coisa que eu faço hoje, e falado, uau, isso aí, porra, cara, você é bom mesmo. Se elogiar, comemorar, sair para comemorar. Ah, mas tô sem dinheiro. Cara, compra aquela bolacha de água e sal com água, vai de qualquer jeito, não tem problema. É você viver aquilo lá. Falar, cara, você merece. Aliás, quando a gente começa a estudar neurolinguística, não é neurolinguística, neurociência, tem algumas técnicas que são tão simples que você fica, não é possível que isso funcione, mas funciona. Experimenta você, já vou dar uma tarefa aqui para a galera que está nos acompanhando. Experimente você pegar um papel, tá? E escrever uma carta de agradecimento para você por todas as coisas legais que você faz. Escreve essa carta para você. Guarda ela, só no momento que você escrever a carta já vai ser legal. Guarda ela e lê essa carta com uma certa frequência. Pode ser de uma semana, 3 dias, um mês, como você achar melhor. Só não esquece que ela existe. Isso é um exercício de neurociência que faz com que a sua mente comece a interpretar aquilo que você realmente gosta. Então é um exercício de autorreconhecimento. Agora, quando você cometeu alguma atitude que não é legal, uma atitude que foi prejudicial, que te prejudicou alguém, é claro que você tem que ter um diálogo interno sobre aquilo, mas é um diálogo maduro. É um diálogo pensado, vou voltar ao exemplo do chefe, né, ou do líder. Imagina um líder, não vou nem usar o termo chefe agora, um líder que senta com você para uma boa reunião de feedback. Que senta com você e fala, bom, eu sei que as suas intenções eram boas, mas o resultado que isso produziu foi isso, isso, isso. Qual que é a lição aprendida daqui? Ah, a lição aprendida é essa. Bom, que então, nas próximas vezes eu farei diferente. Ah, eu farei isso, isso, isso. Então, ótimo. Se você tiver que viver algum momento de luto por conta disso, luto que eu quero dizer não é que morreu alguém, né? Espero que não. Mas aquele sofrimento, né? Sei lá, você perdeu um monte de dinheiro, alguma coisa assim, ou fez alguém perder um monte de dinheiro, perdeu o seu emprego por causa daquilo. Ok, você vai viver o seu momento de luto, você deve respeitar isso. Até, inclusive, para dizer para o seu subconsciente, olha, não é esse tipo de resultado que eu quero produzir para minha vida. Mas você vai escolher um horário, um dia, para começar e para acabar. Não é ficar uma semana, um mês sofrendo por causa de alguma coisa. Mas você escolheu um dia para começar e para acabar. Você vai tirar as lições aprendidas e guardar isso aí numa caixinha bonitinha na estante da sua memória, para que você tenha aprendido com essa situação. Agora, o que as pessoas muitas vezes fazem, e isso destrói com o seu senso de entrega, de credibilidade, de acreditar que você pode mais, o que destrói é o auto-julgamento, é você se destruir, é você se culpar, sabe, se amargurar por aquilo lá. Aliás, eu falei amargurar, me trouxe a palavra mágoa, né, que, vamos dizer, uma variável aí da palavra. Nós sabemos que o nosso corpo, ele, na sua maior parte, é composto de água. E mágoa nada mais é do que uma má água, ou seja, uma água ruim que está dentro de nós. Quando você está magoado com alguém, é magoado com si mesmo. Então significa uma água ruim que está dentro de você. E água ruim dentro da gente não é bom. Como que você tira ela? Mudando a tua mente, a tua forma de pensar, se elogiando mais. Né? Vamos voltar no exemplo do chefe. Você acabou de fazer uma bobagem grande, mas o teu líder, com bastante classe e elegância, senta com você, te instrui, tira a lição aprendida e fala, vai lá, cara, você é sucesso, você é campeão, isso aí que aconteceu foi pontual, nós vamos fazer diferente a próxima vez. E aí você vai para a sua próxima missão. E a sua próxima missão, você tá bola dentraço, putz, marca um super gol, né? E aí, esse líder, o que você espera? Que ele chegue e fala, eu sabia que você podia fazer mais, eu sabia que você é um cara campeão, ou uma mulher campeã, eu sabia que você é isso. Te elogia. Como é que você se sente? Você se sente encorajado, você se sente, beleza, bora, vamos pro próximo. E você está enviando mensagens para o seu subconsciente dizendo, cara, é isso que eu tenho que fazer. Então, volta à história. Durante 9 anos fácil da minha vida, não foi assim. Eu me cobrava, eu me exigia, eu era o pior chefe que eu podia ser para mim mesmo. E não me elogiava nunca. Quando eu comecei a entender mais sobre neurociência, neurolinguística, coach, inteligência emocional, eu comecei a perceber a riqueza da comunicação interna e externa também. Mas a externa, muitas vezes, ou a maior parte dela, é o que nós já temos internalizado, a gente apenas externa aquilo. Então, a maior parte da nossa comunicação externa, ela vem já daquilo que está aqui dentro da nossa cachola.
Então, na sua comunicação interna, ou na minha comunicação interna durante esse período, que não era boa, ok, resultado financeiro eu produzi, mas não estava produzindo resultado de vida, missão de vida. Quando eu comecei a mudar essa chave, eu comecei a encontrar uma forma de viver bem comigo, com a minha família, com o meu corpo, com a minha empresa, com os meus negócios. E hoje estou nessa fase. Na fase de hoje que eu estou, eu tenho o privilégio de acordar com meu filho quase toda manhã, né? Com exceção de alguma viagem que eu tenha, mas eu escolho. Eu rejeito por vezes algumas oportunidades que aparecem, porque eu falo, cara, isso aqui é muito. Eu já tenho várias coisas. E eu não posso aceitar esse compromisso, essa oportunidade, porque isso vai me obrigar a estar muito tempo fora. E não é por uma questão só de estar fora, é por uma questão de escolha de vida. Eu, há 5, 6 anos, escolhi pilotar a minha vida. Falar, cara, eu sou dono da minha vida. Eu sou dono do meu tempo. Então eu preciso equilibrar. Não estou dizendo que é assim sempre. Tem momentos que a minha mulher me puxa a orelha e fala, meu, já é o 3º fim de semana que você está fora de casa. Eu, por realizar palestras, treinamentos e ir também participar de muitos deles, muitos acontecem aos fins de semana. Então, por vezes, se eu não tenho minha mulher dando umas puxadinhas de orelha, eu ainda começo a dar aquela voadinha e começo a marcar compromisso em cima de compromisso. Mas já existe dentro de mim um termômetro interno ou uma balança interna que diz, meu, peraí, aqui você está extrapolando. Resultado, objetivos, missão, legal, mas tem um limite. Uma coisa, por exemplo, que talvez um ano eu comecei a conseguir fazer, e comecei a fazer porque meu filho me puxou a orelha. Meu filho começou, eu perto dele pegava o celular, e aí ele começou a falar, em poucas palavras, né, ainda bem novinho, em poucas palavras falar, guarda papai, mandando eu guardar o celular, né? E eu percebi que eu estava tendo o hábito de usar o celular muito na frente do meu filho. De modo geral, eu todo dia, meu filho vai para a escola e eu tenho meus compromissos. É de noite que a gente tem aquele horário para ficar juntos. E naquele momento, poxa, a gente ainda vai pegar o celular, vai mexer naquele WhatsApp. E aí o que acontece? A criança já vai vendo isso. E aí a criança vai estar com seus 16, 17 anos, vai estar colado no celular, e eu, como pai, vou querer a atenção dele, e ele vai falar, pai, eu estou ocupado agora eu não posso. Então, é simples assim, o que a gente faz, o que a gente planta, a gente colhe, todo mundo sabe disso. Então, eu já ia, fácil um ano, deu mais ou menos às 5h30, 6 horas da tarde, que é o horário que meu filho chega em casa, eu trabalho muito home office, meu celular fica no meu escritório aqui, onde eu estou agora nesse momento, que aqui é o meu escritório de casa, fica no escritório, eu esqueço ele lá. Dou umas bisbilhotadinhas de vez em quando, naquele momento que dá uma dispersada, ou meu filho já está indo dormir, ou alguma coisa assim, te dá aquela bisbilhotada, aquela corrida nas mensagens. Eu tenho esse hábito ainda. Alguns questionam, dizem que é bom, outros dizem que não é. Para mim, bom, funciona. Mas separei o meu tempo. E encontrei a minha missão de vida a partir do momento que eu comecei a melhorar a minha comunicação interna. A partir do momento que eu comecei a olhar para dentro de mim, me elogiar, ter o senso crítico, sim, mas um senso crítico positivo, e não um senso crítico negativo, que me levasse para baixo, que me levasse a me sentir uma pessoa menos competente do que o que eu sou. E quando eu mudei a minha comunicação interna, as respostas que eu precisava encontrar para minha mente, elas começaram a vir. E por quê? Eu vou explicar neurocientificamente isso por quê. Fiz uma coisa legal. Eu mando a mensagem para o meu subconsciente explicando, cara, isso é muito 10. Eu preciso de mais disso, eu quero mais disso. E quando eu faço uma coisa que não é legal, subconsciente, consciente, isso não foi legal. Mas aprendemos isso dessa ação e nas próximas vezes vamos fazer diferente. E o que acontece? Toda uma mecânica começa a acontecer aqui na sua cabeça, e isso acontece sozinho, não se preocupe. E a sua mente, ela começa a criar programas cerebrais que te potencializam a atingir aquele resultado que você deixou muito claro para o seu subconsciente que é bom, e a destruir programas mentais, programas inclusive instalados há muitos anos na sua mente, que diz, nossa, por esse caminho aqui a coisa não termina legal. Então a sua mente ela começa a se auto-reprogramar. E a depender de você, do seu estado em relação a isso, se você não tem ainda a resposta da sua missão de vida, ela começa a aparecer. Porque o seu subconsciente começa a falar, não, peraí, você fica muito feliz quando isso acontece. E missão de vida nada mais é do que você viver em abundância, viver muito feliz. Então a sua mente fala assim, não, peraí, para você produzir mais esse resultado, você tem que seguir esse caminho. E é esse o caminho da sua missão de vida, se você não sabe dela.
Se você já sabe dela, mas ainda não teve coragem de ir, porque você está avaliando muitos riscos, os intempéries que pode ter esse caminho, ou seja, trabalhando só a sua parte consciente, esse mesmo comportamento vai produzir o mesmo resultado. O seu subconsciente vai tratar das decisões de modo a fazer você ter coragem ou uma boa estratégia para você seguir aquilo que é a sua missão de vida. E se você já está na sua missão de vida, porém sente que ainda tem um caminho a galgar e é natural, você vai galgando esse caminho, em algum momento você fica em dúvida, você olha para trás, puxa, será que lá atrás não estava melhor? Será que eu estou progredindo ou não estou progredindo? Da mesma forma, esse exercício vai fazer com que a sua mente trabalhe muito mais efetivo, te deixando muito mais seguro, muito mais segura do caminho que você está seguindo. Então, tudo parte pela comunicação interna. E por último, aí já para fechar, meu time pediu para que eu consiga fazer esses webinars aí em 30, 40 minutos, que o pessoal prefere um webinar nesse sentido. Para fechar, a sua comunicação externa, essa comunicação externa é aquela que você fala com o mundo. E você fala de várias formas, tanto a não verbal como a verbal. A não verbal, por suas expressões, corpo, posicionamento, e a sua verbal é aquela de fato falada, que são absorvidos apenas 7% dessa comunicação pelas outras pessoas. E os outros 93% é por outros fatores, que é 1% pela sua entonação de voz e 92% pelos seus fatores fisiológicos. Essa comunicação externa que você leva para o mundo é a credibilidade que o mundo vai dar em você. É a voz que o mundo vai te ouvir. Então, se você tem uma comunicação externa de depressão, de fala só de problema, potencializa ali as notícias ruins, né? O jogo do Brasil ganhou, me chegou, o Brasil ganhou, o cara vai falar, tem que ver como é que vai ser depois, né? A Alemanha, que era o que ganhou a Copa passada, já perdeu, vamos ver como é que vai ser. Então eu penso, ele não vai te chamar para assistir jogo de futebol na casa dele, para participar do churrasco, sei lá, do que ele vai fazer. Não vai, porque a sua comunicação externa não é de uma pessoa empolgante. Só que a sua comunicação externa, ela é o resultado da sua comunicação interna. Então veja que importância de você ter uma comunicação interna muito positiva e se manter vigilante. E se houver dentro dessa comunicação interna momentos que você, não sei porquê, eu começo a ficar em depressão, eu começo a pensar em coisas ruins, eu começo a duvidar da minha capacidade, ou eu tenho muita dificuldade em me elogiar, ou eu tenho muita facilidade em me criticar. Não é porque você assistiu o vídeo aqui que você agora sabe disso e você, assim, num piscar de olhos mudou. Tem pessoas que conseguem dessa forma. Não tinham pensado nisso, passam a pensar e já mudam. Outras precisam de um pouco mais de esforço, a depender do quanto enraizado isso está em você. Então isso é um exercício diário. É um exercício diário de você, uma sugestão aqui, ter um caderno para você, num primeiro momento, começar a anotar positivamente os seus pensamentos negativos. De que forma? Você pensa assim, estou com medo disso dar certo. Medo não é um negócio legal, tua mente já vai correr disso. De não dar certo também não é um negócio legal, vai correr. Você vai pegar um caderno, e a hora que vier essa frase, estou com medo disso não dar certo, você vai reescrever essa frase. Isso se chama ressignificar isso. Você vai escrever assim, fazendo o inverso, escrevendo assim. Não é, só antes de eu dar o exemplo, não é escrever, estou confiante que isso vai dar muito certo. Você não está, você está mentindo para você mesmo. Você tem que escrever de uma maneira positiva esse seu pensamento negativo. Então você vai colocar assim, estou, por exemplo, serei cuidadoso ao tomar essa decisão, trabalhando ao máximo para que isso dê muito certo. Entende? Você está sendo honesto e verdadeiro com a tua mente. Eu já vi alguns materiais... Há um contexto, tá? Há uma preparação que eu não consigo passar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas há uma preparação que você chega num determinado momento que você pode ressignificar fazendo o inverso mesmo, tá? Mas eu já escutei alguns videozinhos meio curtos que falam, não, é só você pensar positivo. Então você tá todo ferrado de grana, é só você pensar positivo que vai aparecer dinheiro na tua conta. Não é assim. Você sabe que não é assim, racionalmente. Não, eu vou ficar pensando que alguém vai chegar e vai deixar um cheque na portaria aqui no meu prédio e esse cheque é um monte de dinheiro e vai me resolver a vida. Não existe, né, gente? A gente sabe disso. Não, mas eu vou pensar positivo, vai dar certo. Não é por aí. O fato é, quando você só pensa que, puxa,
o Brasil tá difícil, tá faltando emprego, um monte de gente sendo mandado embora, será que eu vou ser? Como que será que vai ser minha vida se eu for mandado embora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Nossa, o preço das coisas estão muito caras. Você fica alimentando um monte de preocupações e desesperos mentais. O pensar positivo nesse sentido é você ressignificar isso, mas de uma maneira verdadeira para você. Então, se você é uma pessoa que se sente num estado, talvez até de depressão, não estou falando da doença, depressão, tá? Um estado de depressão no sentido de deprimido, preocupado, muito ansioso. Começa a anotar esse pensamento, só que, pelo amor de Deus, não escreva o teu pensamento negativo. Você vai pensar, ok, pensei que, puxa, estou com medo disso não dar certo. E você vai escrever, farei o meu melhor para que isso tome o melhor caminho possível. Ou, se eu falei, estou com medo, tenho muita vontade de fazer com que isso dê certo. Frases nesse sentido, que isso é uma verdade, você tem muita vontade de fazer isso dar certo. Quero demais que isso dê certo, que tudo funcione bem. Isso você, de fato, você quer isso. E é verdade para o teu cérebro. E aí você, talvez algumas frases ou pensamentos muito crônicos, aqueles que aparecem todo dia na sua cabeça, você precisa usar muito isso. Até fecha aqui colocando um exemplo. Teve um colega que estava muito preocupado em ser demitido da empresa. E ele me falava, eu estou tão preocupado, acho que vou ser demitido. Acho que eu vou ser demitido. Eu falava, mas por que você acha que você vai ser demitido? Os negócios não estão bem. Mas você está se comportando para isso? Não, cara, eu estou trabalhando, estou dando o meu melhor. Mas não sei, eu estou sentindo um clima, uma sensação estranha. A empresa lá dele tem um dono. O dono da empresa, ele não sei, ele tá me olhando meio esquisito. Olha quanto bicho, cara, se criando na cabeça. Aí como que é o estado, ou seja, isso é o estado interno. Como que é o estado externo dele? Ele não fala com segurança, ele não fala com convicção, ele não fala com otimismo. Qual é o resultado? E que por acaso foi? Demissão. Foi demissão. E é interessante que ele tinha um outro colega lá dentro que também é um amigo meu em comum. E eu tive uma conversa com os dois, uma vez que a gente estava reunido num café. Um continuou agindo assim, foi demitido. O outro entendeu esse conceito e começou a ressignificar. Ele começou a colocar assim, a situação da empresa não vai bem. E isso me preocupa o futuro do meu emprego, alguma coisa assim. Isso era o que estava na mente dele. O que ele colocou? Vejo muita oportunidade na empresa para que eu possa, por meio do meu trabalho, fazer a diferença aqui e colocar a empresa num estado melhor. E vejo isso como uma oportunidade para destacar, promover meu nome aqui dentro. Tudo isso é verdade para ele. E é o pensamento dele traduzido em negativo. E ele fez o exercício. Todas as vezes que ele pensava nesse sentido ruim, ele pegava o caderno dele e ele lia essa frase. Até que essa frase ficou memorizada no consciente dele. E automaticamente isso vai para o inconsciente. E se ressignificou aquele pensamento. Claro que o estado fisiológico dele, a maneira com que ele se portava diante a isso, era de mais confiança, de mais convicção. A hora que o dono da empresa chegava, e provavelmente também apreensivo com os negócios, ele tinha uma frase dessa para falar pro cara. Falava, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, nós vamos trabalhar para isso, estou trabalhando para isso, e sei que vai ser uma oportunidade de eu destacar meu nome aqui dentro, crescer com a empresa ainda mais. E o outro ficava ali melindrado, melhor até evitar aparecer na reta do homem, que senão o homem tá com facão na mão, né? E por aí vai. Legal, gente? Então, foca no teu pensamento positivo, interno, controle a tua maneira de pensar, a sua maneira de se comunicar internamente, e você vai ver a mágica que vai acontecer na sua vida.